Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver: Tribunal admite sócio relativamente incapaz em holding familiar. Temos também: falha na prestação de saúde autoriza conversão em perdas e danos. E, além disso, espólio tem direito a pedir restituição de imposto de renda pago a mais pelo falecido. O STJ Notícias está no ar. A gente abre o programa de hoje com a decisão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve ações penais contra engenheiros da Vale e de multinacional alemã pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Os detalhes com Samanta Peçanha. Por unanimidade, os ministros rejeitaram os pedidos para encerrar as ações penais que apuram responsabilidades pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Com a decisão, os processos relacionados às 272 mortes e aos crimes ambientais decorrentes do desastre terão continuidade. As defesas alegaram que um laudo da Polícia Federal teria apresentado uma nova explicação técnica para o rompimento da barragem, diferente da descrita na denúncia original. Segundo os advogados, essa mudança comprometeria o exercício da ampla defesa e retiraria a justa causa para a continuidade das ações. O relator do caso na 6ª Turma, ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu que a denúncia descreve de forma adequada as condutas atribuídas aos acusados e garante o direito de defesa. Segundo o ministro, o laudo da Polícia Federal apenas acrescentou um novo elemento técnico à investigação, sem alterar a essência da acusação. O relator também destacou que divergências técnicas sobre as causas do rompimento devem ser analisadas durante a instrução penal. Para o colegiado, interromper as ações neste momento representaria um retrocesso injustificado, já que os processos estão em fase avançada e com audiências designadas até 2027. A comunicação adequada para as partes é um dos requisitos essenciais para a validade de qualquer processo judicial. Mas como essa regra se aplica quando a ação envolve uma empresa sediada no exterior? Sobre o assunto, a 4ª Turma do STJ anulou a citação de uma empresa estrangeira realizada sem a comprovação de representação no Brasil. O colegiado decidiu que uma empresa estrangeira não pode ser citada na pessoa de suposta representante nacional apenas por indício de parceria comercial ou de fazer parte do mesmo grupo econômico. Segundo os ministros, é necessário comprovar que a empresa nacional tem poderes para representar a companhia estrangeira no país. O caso envolve uma ação de cobrança ajuizada por uma empresa brasileira contra a Hyundai Corporation da Coreia do Sul. Para incluir a companhia no processo, a autora promoveu a citação da Hyundai Caoa do Brasil, apontada como representante da empresa estrangeira. As instâncias ordinárias consideraram a citação válida. Para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, haveria relação societária e integração econômica entre empresas vinculadas à marca Hyundai, circunstância que justificaria a decretação de revelia e a condenação da Hyundai Corporation na ação. No STJ, a ministra Isabel Galotti, cujo voto prevaleceu no julgamento, afirmou que não há provas de que a Hyundai Caoa tivesse poderes para atuar em nome da Hyundai Corporation no Brasil. Segundo a ministra, a existência de relações comerciais ou societárias entre empresas não é suficiente para comprovar representação processual. De acordo com o entendimento da turma, quando não há representante legal comprovadamente autorizado a atuar em nome da empresa estrangeira no território nacional, a citação deve ser realizada por meio de carta rogatória. Com isso, o colegiado declarou a nulidade dos atos processuais praticados desde a citação da empresa coreana. Você já ouviu falar em holding familiar? Holding é um tipo de empresa criada com o objetivo principal de administrar, controlar e gerenciar bens, imóveis ou marcas de uma família.
No STJ, os ministros da terceira turma entenderam que pessoa relativamente incapaz pode figurar como sócia em holding familiar. O caso analisado envolveu uma ação de suprimento de outorga conjugal proposta por uma mulher que atuava como curadora do marido relativamente incapaz. O objetivo era permitir a integralização de imóveis do casal em uma holding familiar. Em termos bem simples, é transferir os bens de um CPF para um CNPJ com o intuito de evitar o processo de inventário, reduzir custos, inclusive com o ITCMD, fora a morosidade, que o processo de inventário a gente sabe que se arrasta aí por anos, mesmo quando são processos mais simples, a holding ela evita e reduz esse tempo. Como forma de planejamento sucessório, a curadora apresentou na Justiça uma proposta de constituição de sociedade limitada, tendo como sócios ela e o marido, casados em regime de comunhão parcial de bens, cada um titular de 50% das cotas sociais. A finalidade era a doação das cotas para as duas filhas maiores e capazes, com reserva de usufruto vitalício. As instâncias ordinárias haviam negado o pedido ao concluir que o Código Civil proíbe o exercício de atividade empresarial por pessoas incapazes. No Superior Tribunal de Justiça, entretanto, o colegiado da terceira turma adotou interpretação diferente. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a participação de uma pessoa incapaz como sócia não se confunde com a administração da empresa. Segundo ela, o sócio apenas integra o quadro societário e possui participação no capital social, enquanto a atividade empresarial é exercida pela própria sociedade. A ministra ressaltou que o Código Civil prevê expressamente a participação de pessoa incapaz em contratos sociais, desde que sejam respeitadas as garantias legais destinadas à proteção de seu patrimônio e de seus interesses. Dessa forma, a interpretação atual promove inclusão e respeito à dignidade humana. Superior Tribunal de Justiça decide que comprador de imóvel tem legitimidade para exigir, em ação individual, obras em áreas comuns do empreendimento. A decisão foi da terceira turma do STJ ao analisar a ação ajuizada pelo comprador de um lote contra a construtora responsável pelo loteamento. O comprador pediu a conclusão das obras de infraestrutura nas áreas comuns que já estavam atrasadas. A Justiça de Goiás condenou a empresa a finalizar as obras e aplicou multa contratual pelo atraso na entrega. Em recurso ao STJ, a construtora alegou que o comprador não teria legitimidade para defender direitos coletivos e requereu que o processo fosse extinto sem resolução de mérito. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, destacou que a obra em área comum configura direito coletivo em sentido estrito, mas ponderou que nada impede o particular de buscar individualmente tutela jurisdicional para exigir o cumprimento da obrigação, já que o inadimplemento repercute na esfera particular. A ministra explicou que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a tutela coletiva não exclui a possibilidade de o consumidor ingressar individualmente em juízo quando há violação do próprio direito e de exigir o que foi anunciado em propaganda de produto ou serviço. Na demanda em discussão, Nancy Andrighi ressaltou que a legitimidade do comprador é ainda mais evidente porque o contrato de compra e venda previa a execução de obras de infraestrutura nas áreas comuns. No direito público, segunda turma do STJ decide que falha na prestação de saúde pode gerar indenização por perdas e danos. Por unanimidade, os ministros decidiram que o Estado pode ser obrigado a ressarcir despesas com tratamento de saúde quando não cumpre a obrigação de garantir o atendimento determinado pela Justiça. O caso teve origem em ação ajuizada por uma mulher que buscava garantir a internação do filho diagnosticado com transtorno bipolar, síndrome de borderline e dependência química. Segundo o processo, a família providenciou a internação do paciente em uma clínica especializada em São Paulo, após não encontrar vaga adequada no estado de origem. Mesmo havendo decisão judicial determinando o custeio do tratamento pelo poder público, a ordem não teria sido efetivamente cumprida. Por isso, a autora pediu o ressarcimento dos valores gastos com a internação.
A relatora do caso no STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o magistrado deve respeitar os limites do pedido formulado pelas partes, mas não está vinculado à literalidade da providência requerida. Segundo a ministra, a indenização foi uma forma de garantir o direito à saúde reconhecido judicialmente, sem alterar o objetivo original da ação. Desta forma, a turma manteve a condenação do Estado ao pagamento de indenização por perdas e danos. E está no ar a mais nova edição do programa de entrevistas Entender Direito sobre o tema astrentes, um tipo de multa processual muito comum no dia a dia dos tribunais. Vamos conferir. Olá, e aí, tudo bem com você? Na mais recente entrevista, a gente vai entender direito sobre astrentes, que é uma multa determinada pelo juiz para impor o cumprimento de uma obrigação. Os meus dois convidados explicam as principais nuances dessa multa, geralmente diária, que também é conhecida como multa cominatória ou coercitiva. E para conferir essa entrevista e tudo o que a comunicação do STJ produz, é simples. Basta acessar e se inscrever no canal do Tribunal nas plataformas digitais como YouTube e Spotify. A gente se encontra. STJ reconhece que o direito à devolução de imposto de renda pago indevidamente pode ser transferido a herdeiros de aposentada com doença grave. Os detalhes a gente confere na reportagem de Anderson Conrado. A decisão foi tomada pela segunda turma do tribunal ao analisar o caso do espólio de uma aposentada com câncer de mama, que buscava reconhecimento da isenção de imposto de renda previsto em lei e a restituição dos valores descontados de forma indevida dos proventos de aposentadoria. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia entendido que o direito à isenção teria natureza personalíssima e não poderia ser transmitido aos sucessores. No recurso apresentado ao STJ, o espólio alegou que não buscava exercer um direito próprio dos herdeiros, mas garantir a devolução de valores que já integravam o patrimônio da contribuinte. Também defendeu que a legislação não exige pedido administrativo prévio para o ajuizamento da ação. Para o relator do recurso, o ministro Teodoro Silva Santos, embora a isenção de imposto de renda por doença grave tenha caráter personalíssimo, o pedido de restituição dos valores pagos indevidamente possui natureza patrimonial. Segundo o ministro, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que esse crédito se incorpora à herança e, por isso, pode ser reclamado pelo espólio ou pelos herdeiros. O colegiado também esclareceu que não é necessário que o contribuinte tenha apresentado pedido administrativo em vida para que os sucessores possam buscar o ressarcimento na Justiça. Com a decisão, o processo retornará ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para a análise do mérito do pedido de restituição. Essa decisão traz um conceito jurídico que nem sempre é simples de compreender. A distinção entre o que é um direito personalíssimo e o que tem natureza patrimonial. Afinal, quais direitos terminam com a morte do titular e quais podem ser transmitidos aos herdeiros? Quem explica para a gente é o especialista em direito tributário, Gabriel Santana Vieira. Direitos personalíssimos são aqueles inerentes à condição humana. São inseparáveis da pessoa do titular e cuja existência independe de qualquer ato volitivo ou de reconhecimento estatal. São absolutos, intransmissíveis, irrenunciáveis, extrapatrimoniais, impenhoráveis, imprescritíveis e vitalícios por natureza. Já os direitos patrimoniais são aqueles dotados de conteúdo econômico, avaliáveis em dinheiro e integráveis ao patrimônio jurídico do seu titular. Em regra, são transmissíveis, renunciáveis, penhoráveis e prescritíveis. Podem circular na esfera jurídica por meio de contratos, cessões e sucessões. Com o falecimento, extingue-se os direitos estritamente personalíssimos, pois são inseparáveis da pessoa, como o direito à vida, à imagem, à integridade física e psíquica, o direito ao nome. Já os direitos patrimoniais se transmitem aos herdeiros, como propriedade de bens, imóveis, créditos e débitos do decúrgis, direitos reais, ações judiciais de cunho patrimonial já propostas.
O cerceamento de defesa ocorre quando uma das partes em um processo judicial ou administrativo é impedida de forma indevida de exercer o direito de se defender ou de produzir provas. Isso viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. E o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a restrição indevida a esse direito fundamental não pode ser reconhecida de ofício. O julgamento na segunda sessão do STJ foi de um processo em que uma empresa pediu indenização por danos morais contra um banco, alegando que teve cheques compensados com assinaturas falsas. A empresa requereu julgamento antecipado, sem passar por produção de provas, como a realização de perícia, para comprovar a suposta falsificação. Só que esse pedido foi julgado improcedente. Ao analisar a apelação, o Tribunal de Justiça reconheceu de ofício, ou seja, por iniciativa própria e sem pedido da empresa, o cerceamento de defesa. Ao julgar embargos de divergência apresentados após decisão da terceira turma do STJ, o colegiado da segunda sessão reafirmou o entendimento de que não é possível ao Tribunal de Segunda Instância, no julgamento de apelação, reconhecer de ofício o cerceamento de defesa, especialmente em causas relativas a direitos disponíveis. A relatora, a ministra Isabel Galotti, ressaltou que, nesses casos, cabe à parte autora da ação, responsável pelo ônus da prova, requerer sua produção no momento adequado, sobretudo quando o pedido de indenização se baseia em suposta falsificação documental. Segundo a ministra, a jurisprudência do STJ estabelece que não cabe ao tribunal reconhecer eventual cerceamento de ofício, sob pena de incorrer em julgamento extra petita, ou seja, diferente do que foi pedido. A primeira turma do STJ revogou uma liminar que mantinha a transportadora Suzano na operação das linhas interestaduais de ônibus da Itapemirim. Por maioria, os ministros revogaram liminar que suspendia os efeitos de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o arrendamento das linhas operadas pela massa falida do Grupo Itapemirim. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Gurgel de Faria, que entendeu não estarem presentes os requisitos para manter a tutela em favor da Suzano. O TJ de São Paulo havia considerado que o contrato com a transportadora Suzano se encerrou ao fim do prazo previsto, sem rescisão antecipada. A Corte Paulista também entendeu que um novo arrendamento seria mais vantajoso para a massa falida, com potencial de aumentar a receita de cerca de R$200 mil para perto de R$3 milhões por mês, beneficiando assim os credores. No voto, o ministro Gurgel de Faria destacou que não foi demonstrada a probabilidade de êxito do recurso especial da Suzano. Ele apontou ainda questões processuais, como a falta de pré-questionamento de dispositivos legais e a deficiência na fundamentação de parte das alegações. Para o ministro, o Tribunal Paulista aplicou corretamente a legislação sobre falências, ao buscar medida mais favorável à massa falida e aos credores. Chegamos ao final do campeonato, ou melhor, da série Futebol e o STJ, do campo ao tribunal, com foco na imagem do jogador e do torcedor. Até que ponto essa imagem, dentro e fora das quatro linhas, pode ser explorada? Quando a paixão vira produto, a justiça pode ser acionada. E tem decisão do Superior Tribunal de Justiça envolvendo essa história. Vamos conferir na reportagem de Samanta Peçanha. Chegou o grande dia de emoção, dia de final da série. O futebol e o STJ do campo ao tribunal. Bem antes do início da Copa, já tinha outra disputa rolando. Nas bancas, no mano a mano, para completar o álbum de figurinhas. É troca de um lado, repetida do outro e segue o jogo. Muito legal vir aqui, que você fica o dia inteiro e sai daqui, cara, se você vier com um bolão de repetida, você sai daqui com todas trocadas, né? É muito fácil de trocar aqui. A rara que todo mundo quer. Olho no lance. Essa aí tá inflacionada. Ou a daquele jogador que não pode faltar na coleção. Eu gosto muito desse daqui. É o Olise da França. Ele joga no Bayern de Munique, na Alemanha, mas ele é francês. Essa banca em uma quadra da Asa Norte, em Brasília, reúne pessoas de todas as idades.
As trocas começam cedo, às 8h30 da manhã e só terminam às 11 da noite. Toda a Copa fica lotado. Eu pedi para as pessoas não virem de carro porque a quadra não comporta. Fica engarrafado, o morador reclama. Mas o resto é uma coisa bem legal, bem cultural. Muitas crianças, muitos pais, muitos avós, todos vêm adquirir suas figurinhas. No álbum de figurinhas, o que vale mais é a imagem. É, coisa de jogador caro. E fora do álbum, essa imagem continua valendo, e muito. Ela aparece em camisas, propagandas, contratos, games e produtos ligados ao futebol. No STJ, a segunda sessão vai julgar com alcance em toda a justiça brasileira vários recursos de jogadores que alegam o uso indevido de imagem no jogo Football Manager. A discussão é se o uso de dados, características e elementos que identificam um atleta sem o boneco virtual pode gerar indenização por direito de imagem. Só na Justiça de São Paulo foram mais de 1000 ações sobre o assunto. O conceito de imagem, de ser nome mais fisionomia, ele passa para ser um conjunto de atributos. Atributos esses que podem ser não só um nome associado a uma fisionomia, mas também gestos, silhueta, voz, adereços, então tatuagem, piercing, munhequeiras. Então, tudo isso vai compor o conceito daquela imagem. Quando eu vejo uma imagem, identifico com alguém da vida real, não precisa ter um nome, não precisa ter a fisionomia. Se eu consigo identificar, a imagem aí já está posta. E a imagem do jogador não vale só no álbum, no game ou na camisa. Voz e apelido também podem entrar em contrato. É o futebol jogando fora das 4 linhas, no campo dos negócios. Em um caso julgado pelo STJ, a disputa envolvia um clube e uma empresa que tinha direitos econômicos e de imagem de um jogador. O clube queria levar o caso para a Justiça do Trabalho. Mas, para a terceira turma, aquele lance não era trabalhista. Era uma relação civil e comercial entre empresas. Opa! O juiz mandou seguir em outro campo. Isso mesmo, locutor. O contrato de trabalho do atleta é uma coisa. O para explorar a imagem dele no mercado do futebol é outra. Completamente diferente. A Constituição Federal protege o direito de imagem. O Código Civil brasileiro protege o direito de imagem. Nós temos a Lei Pelé de 98, a Lei 9615 de 98, que é um marco porque ali os contratos dos jogadores de futebol passam a ser firmados não só sob o viés trabalhista, mas também sob o viés comercial. E o direito de imagem passa a fazer parte dessa remuneração. O próprio STJ tem a súmula 403, que é uma súmula importante porque ela conclui pelo dano presumido. Então não precisa haver o prejuízo daquela pessoa que teve a sua imagem utilizada de forma irregular para auferir o lucro, auferir com finalidade financeira. Mas não é só a imagem do jogador que pode virar jogada jurídica. A do torcedor também pode aparecer nesse replay. A terceira turma do STJ decidiu que o uso da imagem de um torcedor captada no estádio não gera dano moral, porque ele aparecia ali no meio da torcida, sem destaque individual. Então, se você apareceu no meio da torcida, pulando, gritando e segurando uma plaquinha STJ filma eu, calma. Aparecer no meio da galera faz parte do espetáculo. Do campo ao tribunal, o futebol mostra que não é feito só de emoção, torcida e gol. Tem regra, tem responsabilidade, tem contrato, tem imagem e tem justiça. Porque fora das 4 linhas, o jogo continua. Aponta o centro de campo, fim de jogo! E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o canal do STJ no YouTube. Tem também as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo.